Olá, tudo bem com você? No nosso vídeo de hoje, vamos abordar mais um assunto importante para o enfrentamento da atual crise de pandemia. É a possibilidade de utilização das reservas de lucros pelas sociedades anônimas. Você sabe o que são reservas de lucros? Quais são os tipos de reservas que a companhia pode se valer para enfrentar suas próprias dificuldades? Tem noção de como elas funcionam? E ainda, já parou para pensar se faz algum sentido utilizar esse mecanismo dentro agora do atual cenário? Será mesmo que é vantajoso? Fique então comigo até o final desse vídeo para entender um pouquinho melhor sobre esse tema. Para quem não me conhece, gostaria de me apresentar melhor. Meu nome é Matheus Bonacossi, graduado, mestre e doutorando em Direito, com foco na linha de Ciências Jurídicas Empresariais na Universidade de Coimbra, lá em Portugal. E tenho também especialização em Administração de Empresas da Fundação Getúlio Vargas. Então, parou para refletir nas perguntas que eu te fiz? O nosso vídeo será focado no tipo das sociedades anônimas e servirá para qualquer objeto social. Serve para as empresas de caráter operacional, para as holdings de participações, para a holding patrimonial, sociedade de propósitos específicos, sociedade em contas de participação, não interessa, para qualquer uma das sociedades que tenha qualquer um desses objetos. A regulamentação da matéria está lá no artigo 189 da Lei de Sociedades Anônimas. Eu vou deixar um link aqui na descrição caso você queira consultá-la. Primeiro, vamos relembrar rapidamente o básico da trajetória do resultado financeiro das companhias, para então chegarmos no ponto que é a discussão atual, que são as reservas de lucro. Nós não vamos debater aqui nesse vídeo o funcionamento do balanço patrimonial, da demonstração do resultado do exercício ou da demonstração do fluxo de caixa, que são as principais demonstrações financeiras e obrigatórias das companhias. Nós vamos partir do resultado positivo da companhia, ou seja, do seu superávit. Primeiramente, a lei determina que sejam abatidos desse superávit os prejuízos acumulados e o pagamento das eventuais participações estatutárias de empregados, administradores e partes beneficiárias. Depois de feito isso, temos uma segunda fase, que concentra dentro ainda da amarração legal para esse superávit. Será obrigatória, então, a aplicação de parte desse lucro na constituição de um fundo chamado reserva legal, que é para preservar a integridade do capital social. E a aplicação de outra parte para os chamados dividendos obrigatórios, que são 25% do lucro líquido, caso o Estatuto Social não venha prever um percentual maior. Toda essa amarração legal funciona como uma garantia aos acionistas minoritários de que os controladores não irão destinar todo o lucro da companhia para reinvestimentos ou qualquer outra finalidade. A intenção é preservar, então, um retorno mínimo garantido aos acionistas minoritários sobre o capital investido. Superada, então, essa amarração feita pela lei, chegaremos ao lucro líquido do exercício, que poderá então ser gerido com uma certa liberdade pela sociedade. Basicamente de três formas distintas. A primeira possibilidade, a empresa aplica todo o resultado positivo na distribuição de mais dividendos aos acionistas, além daquele percentual mínimo que eu disse anteriormente que a lei determina. Segunda possibilidade, a companhia utiliza o resultado positivo na capitalização da própria companhia, reinvestindo para o aumento do seu capital social. E a terceira possibilidade, a companhia destina esse resultado positivo para as chamadas reservas de lucro, que são de vários tipos, além daquela primeira reserva legal que eu falei no início. O primeiro tipo que a gente tem, além daquela, é a reserva de incentivos fiscais, que é destinada à separação do resultado da empresa que sobreveio de reservas que sobreveio de incentivos e doações. A outra possibilidade é a reserva de lucros a realizar, que é a separação contábil dos recursos que ainda não ingressaram no caixa da companhia, mas o seu lançamento já foi realizado pelo regime de competência. Então você separa esse valor em dinheiro.
Outra possibilidade é a constituição da chamada reserva de contingências, que serve para a formação de fundos destinados à compensação de prejuízos futuros oriundos de eventos que são considerados como prováveis e cujo valor da perda pode ser estimada. Muito comum para a provisão de perdas de discussões judiciais com terceiros ou também de processos administrativos com o poder público. Outra possibilidade são chamadas as reservas estatutárias e, como o próprio nome diz, já estão previstas nos estatutos sociais da própria companhia, para finalidades já programadas, que os acionistas anteciparem prever conforme as necessidades de cada atividade empresarial. E, por fim, uma outra possibilidade de constituição da reserva é a chamada reserva de retenção de lucro, que tem como objetivo atender às despesas de reinvestimento e gastos previamente aprovados na Assembleia Geral. E um breve esclarecimento. As reservas de lucro que dissemos não têm nada a ver com as chamadas reservas de capital, que são de outra natureza e sofrem outro tipo de regulamentação, ok? Reserva de capital é uma coisa e reserva legal é outra coisa. E atenção, neste ponto eu gostaria que você refletisse. Para enfrentar a crise, os gestores devem criar ou não reservas para resguardar a companhia? Faz sentido se valer dessa ferramenta e os administradores devem utilizá-la? No mês passado, o Banco Mundial lançou um estudo em que projeta uma queda do PIB de mais de 5% agora para 2020, batendo um recorde de desaceleração que não acontecia desde 1901 aqui no país. Para nós, as reservas de lucro, então, configuram como uma estratégia inteligente para enfrentamento dessa pandemia. É o manuseio estratégico da aplicação do resultado financeiro da companhia para uma melhor alocação de recursos. É uma estratégia boa para a companhia. Isso resultará, sem dúvida, de uma maior capacidade de sobrevivência e preservação do seu patrimônio para a absorção dos impactos que vamos sofrer no futuro, seja da oscilação econômica ou seja mesmo de eventuais prejuízos efetivos. Mas quais são as vantagens? Ora, a constituição de novas reservas com a destinação dos resultados acumulados servirá para várias finalidades. Primeira, irá tirar a pressão que possa existir sobre os administradores para reinvestimento em projetos e expansões que agora, diante desse cenário, ficaram incertos. Também será para aliviar alguma pressão que possa existir sobre a gestão por parte dos acionistas majoritários, em querendo dividir mais resultados além daqueles dividendos legais de distribuição obrigatória. E também servem para preservar os recursos dentro da companhia, de maneira intacta, para que sejam revertidos no futuro como forma de compensação dos prejuízos vividos nesse momento de crise. Você pode até ficar com a dúvida, mas como fazer, quais são as alternativas que eu tenho, como propor esse mecanismo aos acionistas de forma adequada para a minha realidade. E aí nós temos então duas soluções para o enfrentamento dessa crise que podem ser utilizadas pelos órgãos de administração. A primeira alternativa, a constituição das reservas de contingência, desde que a companhia consiga estipular a finalidade e o valor estimado da perda. A companhia considera que terá essa perda no futuro, por algum motivo que ainda não se materializou, mas que é provável, então a companhia reserva algum valor que será destinado a reverter no futuro o eventual prejuízo, evitando assim que impacte diretamente no resultado futuro, que provavelmente já será retraído em relação aos exercícios anteriores. Se a perda eventualmente não se materializar no futuro, ou as razões que justificaram essa reserva não acontecerem, os recursos serão guardados e retornarão às reservas de lucro e podem ser distribuídos sob a forma de dividendos para os seus acionistas. Já adianto, a constituição da reserva de contingências tem duas vantagens em relação a qualquer outra. Primeira, pode ser constituído mesmo em prejuízo da distribuição dos dividendos obrigatórios. E dois, que o valor do seu saldo não está sujeito ao teto limite do valor do capital social. Ok? Essa foi a primeira alternativa. A segunda é a constituição das reservas chamadas estatutárias, que serão criadas mediante alteração no Estatuto Social.
A lei permite que seja inserido no Estatuto Social novas reservas, desde que se indique de modo preciso qual será a sua finalidade, seja fixado quais são os parâmetros para a separação da parcela do resultado e estabeleça qual vai ser o limite máximo dessa reserva. Apesar da formalidade ser maior do que em relação àquela constituição da reserva de contingência, essa reserva tem uma flexibilidade de parâmetros e critérios. Não é necessário separar por evento ou quantificar o valor estimado da perda como na reserva de contingências. Nessa reserva estatutária, basicamente basta indicar qual vai ser a finalidade e o fundo máximo para atender às necessidades específicas da companhia que os próprios acionistas estão, por cautela, já reservando. Acredito que essas duas modalidades de reserva sejam a melhor forma de enfrentar essa crise. Agora, se você quiser, existe ainda um terceiro tipo de reserva, que é a retenção de lucros, que terá como objetivo atender às demandas previstas no orçamento aprovado na Assembleia Geral. O foco é capitalização, ou seja, a guarda dos recursos para gastos nos exercícios seguintes e não dentro do próprio exercício. Mas se você faz parte de uma empresa que ainda não aprovou o orçamento em 2020, porque a Assembleia ainda não foi realizada devido ao isolamento social, é possível pensar nessa alternativa. Você poderá propor essa medida à Assembleia Geral, ainda neste ano, a fim de preservar os recursos da companhia para o enfrentamento dessa crise dentro do próprio exercício, evitando assim que sejam utilizados esses recursos, com a retenção então desses valores. Enfim, o objetivo, seja nessas três possibilidades, é sempre o mesmo: resguardar a empresa do cenário de perda que deve se apresentar no futuro e preservar assim o seu patrimônio ao longo do tempo. Faz algum sentido para você utilizar essas três reservas que eu estou te sugerindo? Realmente é uma alternativa inteligente? Pense em novas estratégias para enfrentar os novos problemas que surgiram. Espero ter te ajudado de alguma forma nesse vídeo. E se caso tenha alguma dúvida, basta deixar aqui a sua dúvida nos comentários que vamos ter o maior prazer de te responder. Ok? Um abraço então, até o próximo vídeo. Obrigado.